A parábola das bodas, Mateus capítulo 22, versículos 1 a 14. De novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: O reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem: Dizei aos convidados: Eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos, e tudo está pronto. Vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio, e os outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: Está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. Ide, pois, para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons. E a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial e perguntou-lhe: Amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: Amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. A parábola relatada nesses versículos tem um significado muito amplo. Em sua aplicação primária, inquestionavelmente, ela aponta para os judeus. Porém, não podemos limitá-la somente a eles, pois contém lições que perscrutam o coração de todos aqueles a quem o Evangelho é pregado. Trata-se de um quadro espiritual que ainda hoje fala conosco, se é que temos ouvidos para ouvir. A observação de Olshausen é sábia e verídica. Abre aspas. As parábolas são como pedras preciosas de múltiplas facetas, cortadas de modo a lançar seu brilho em mais de uma direção. Fecha aspas. Observemos, em primeiro lugar, que a salvação anunciada no Evangelho é comparada a uma festa de casamento. O Senhor Jesus nos fala de um rei que celebrou as bodas de seu filho. No Evangelho existe uma provisão completa para todas as necessidades da alma humana. Há um suprimento de tudo o que se faz necessário para aliviar a fome e a sede espiritual. Perdão, paz com Deus, uma viva esperança nesse mundo, glória no mundo vindouro. Essas são bênçãos retratadas diante de nossos olhos em rica abundância. Trata-se de um banquete de coisas gordurosas. Isaías 25:6. Toda essa provisão deve-se ao amor manifestado pelo Filho de Deus, Jesus Cristo nosso Senhor. Ele deseja nos unir a si mesmo, restaurar-nos à família de Deus como filhos queridos, vestir-nos com sua própria justiça, dar-nos uma posição em seu reinado e nos apresentar como inculpáveis perante o trono de seu Pai no último dia. O Evangelho, em suma, é uma oferta de pão para o faminto, de alegria para o triste, de um lar para o desprezado e de um amigo para o perdido. O Evangelho são boas novas. Deus oferece identificar-se com o homem pecador mediante seu Filho querido. Jamais nos esqueçamos, abre aspas, nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Fecha aspas. 1 João 4:10. Em segundo lugar, assinalemos que os convites do Evangelho são amplos, plenos, generosos e ilimitados. Nessa parábola, o Senhor Jesus nos conta que os servos disseram aos convidados: Tudo está pronto, vinde para as bodas. Da parte de Deus, não há nada faltando para a salvação da alma dos pecadores. Ninguém jamais poderá dizer, no fim, que foi por culpa de Deus que não se salvou. O Pai está pronto para amar e acolher. O Filho está pronto para perdoar e limpar de toda a culpa. O Espírito está pronto para santificar e renovar. Os anjos estão prontos para se regozijar diante de cada pecador que retorna ao caminho reto. A graça está pronta para assisti-lo. A Bíblia está pronta para instruí-lo. O céu está pronto para ser seu lar eterno. Só uma coisa é necessária:
que o próprio pecador esteja desejoso de ser salvo. Que isso também jamais seja esquecido. Que não fiquemos debatendo e perdendo-nos em minúcias acerca desse assunto tão simples. Deus sempre será achado inocente do sangue de todas as almas perdidas. O Evangelho sempre fala dos pecadores como seres responsáveis e que terão de prestar contas a Deus. O Evangelho coloca uma porta aberta diante de toda a humanidade. Ninguém está excluído desse convite universal. Embora seja eficaz somente para os que creem, é suficiente para a humanidade inteira. Embora poucos sejam aqueles que entram pela porta estreita, todos são igualmente convidados a entrar por ela. Em terceiro lugar, notemos que a salvação oferecida pelo Evangelho é rejeitada por muitos daqueles a quem ela é oferecida. O Senhor Jesus nos conta que os convidados, chamados pelos servos do rei, não se importaram e se foram. Existem milhares de ouvintes do Evangelho que em nada se beneficiam dele. Eles ouvem a pregação domingo após domingo, ano após ano, mas não creem para a salvação de sua alma. Eles não sentem necessidade especial do Evangelho, não veem beleza especial nele. Talvez não cheguem a odiar, nem a se opor, nem façam oposição ao Evangelho, porém não o recebem em seu coração. Há outras coisas de que eles gostam muito mais. Seu dinheiro, suas terras, seus negócios e seus prazeres são todos assuntos muito mais interessantes para eles do que a salvação da alma. Esse é um estado mental deplorável, porém bastante comum. Que examinemos nosso próprio coração e tomemos cuidado. O pecado notório pode matar seus milhares, mas a indiferença e a negligência em relação ao Evangelho matam seus 10 milhares. Multidões se verão no inferno, não tanto porque desobedeceram abertamente aos 10 mandamentos, mas porque fizeram pouco caso da verdade. Cristo morreu por eles na cruz, mas eles o negligenciaram. Por último, observemos que todos que professam falsamente a religião cristã serão detectados, desmascarados e condenados eternamente no último dia. O Senhor Jesus nos conta que quando finalmente chegaram os convidados para as bodas, o rei entrou para ver os que estavam às mesas e notou ali um homem que não trazia veste nupcial. O rei perguntou ao homem como este havia entrado, vestido inadequadamente, mas não obteve resposta. Ordenou então o rei a seus servos: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora, nas trevas. Enquanto o mundo existir, sempre haverá alguns falsos membros na Igreja de Cristo. Nessa parábola, segundo disse Quesnel, abre aspas, um único expulso representa todos os demais que serão expulsos, fecha aspas. É impossível lermos o coração dos homens. Enganadores e hipócritas nunca serão totalmente excluídos do meio dos verdadeiros cristãos. Desde que uma pessoa professe obediência ao Evangelho e tenha uma vida externamente correta, não ousamos afirmar categoricamente que tal pessoa não esteja justificada por Cristo. Entretanto, não haverá dúvida no dia do juízo. O olho infalível de Deus vai discernir quem é do seu povo e quem não é. Coisa alguma, senão a fé verdadeira, será capaz de subsistir ao fogo do julgamento. Todo e qualquer cristianismo espúrio será pesado na balança e achado em falta. Ninguém, senão os verdadeiros crentes, participará da ceia das bodas do Cordeiro. Ao hipócrita, de nada valerá ter falado muito sobre religião e ter tido a reputação de ser um cristão eminente entre os homens. Seu triunfo não perdurará. Ele será despido de toda a sua plumagem emprestada e ficará nu e trêmulo perante o tribunal de Deus, mudo, condenado por si mesmo, sem esperança e sem salvação. Ele será lançado nas trevas exteriores, em opróbrio, colhendo assim aquilo que semeou em vida. O Senhor Jesus disse que ali haverá choro e ranger de dentes. Devemos aprender a sabedoria por meio dos quadros dessa parábola e ser diligentes em procurar confirmar nossa vocação e eleição. 1 Pedro 1,10. A nós também é dito: tudo está pronto, vinde para as bodas. Tenhamos o cuidado de não recusar aquele que fala. Hebreus 12:25. Não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. 1 Tessalonicenses 5:6. O tempo urge. Em breve o rei entrará para ver os convidados.
Já recebemos ou não a veste nupcial? Já nos revestimos de Cristo? Essa é a grande indagação levantada por essa parábola. Que jamais descansemos enquanto não pudermos dar uma resposta satisfatória a essa pergunta. Que essas palavras soem diariamente em nossos ouvidos e nos sondem o coração. Abre aspas. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Fecha aspas.